Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, estamos vindo na Tua presença, através do nome sem igual do Senhor Jesus Cristo, nome que toda a família no céu e na terra toma. E nós estamos sob esse nome, Pai, esse nome que abre para nós a porta do céu, é a porta da salvação. Jesus disse: aquele que crê em mim entrará e salvar-se-á, e sairá e achará pastagens. Fala conosco nessa noite, Deus. Nós pedimos a tua ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, baixa aqui um dedo aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Meio longe, baixa um dedinho aí. Mais um pouquinho. Pronto aí. Amém. Vamos abrir as Bíblias, né? Mateus capítulo 12. Versículos 38 ao 41. Mateus 12, 38 ao 41. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Podemos assentar. O apóstolo Paulo disse que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Aqui nós vemos judeus, aqueles fariseus, eram judeus, né? Estavam pedindo um sinal. Depois de tudo o que Jesus tinha feito, né? Jesus tinha multiplicado pães, tinha transformado água em vinho, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tantas coisas, muitos sinais. A Bíblia, o apóstolo João chega até a dizer que se tudo que Jesus fez tivesse sido escrito, não cabia, não havia livro que coubesse. Mas o incrédulo, ele não se conforma, ele vai querer mais um sinal. Queremos ver um sinal. E Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, da baleia, lá embaixo. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, aliás, do grande peixe, né? No ventre da baleia. Nós vamos encontrar aqui, irmão Brana fala, que foi numa exposição e lá um professor estava mostrando uma baleia e ele perguntou se as pessoas se lembravam da história da Bíblia. Aí disse que era impossível, essa história não é verdadeira porque é impossível a baleia ter engolido Jonas, porque a garganta da baleia é bem estreitinha. Na realidade, a baleia, ela abre a boca e come, ela engole pequenos peixes, pequenas coisas do fundo do mar. Irmão Brana foi e se aproximou. Irmãos, em primeiro lugar, a Bíblia não diz que foi uma baleia. Em algumas traduções diz que foi uma baleia, porque a baleia é o maior peixe existente. Mas a Bíblia diz um grande peixe. Mas tem coisas que Deus faz que é milagre. Tem coisas que Deus faz que é milagre. Aquele crente disse: ainda que a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu ainda acreditaria. Se a Bíblia dissesse que o Jonas tinha engolido a baleia, eu ainda acreditaria. Porque a fé crê, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das que se não veem. Irmãos, independente de ser baleia, independente de seja qual for o peixe, de todas as formas, foi uma intervenção divina milagrosa. Foi uma intervenção divina milagrosa.
Porque ninguém vai para a barriga de um peixe, lá não tem oxigênio. É como qualquer animal que engoliu uma pessoa, lá não tem oxigênio. Lá você vai ser cercado de ácidos graxos que vai ajudar a digestão. Mas Jonas estava ali deitado sentado até o ponto em que podia querer se virar para o lado que ele achava que estava o templo e orar. Então aquilo não foi simplesmente um acontecimento natural, aquilo foi um acontecimento espiritual milagroso. E quando Deus quer, Deus pode. Agora, essa mensagem aqui, o sinal deste tempo, 57 ou 58, o Branham fala assim para nós: agora encontramos nesse tempo Jesus mostrando seu sinal escriturístico. E eles chamaram aquele sinal escriturístico porque eles não quiseram acreditar que aquilo era um sinal escriturístico. A palavra de Deus é para quem crê. A palavra de Deus não precisa ser explicada, ela só precisa ser falada, só precisa ser pregada. Porque quem ouve a palavra de Deus, Jesus falou, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Então a palavra de Deus entra no seu coração. Se você está querendo Deus, você aceite a palavra, porque Deus é a palavra. Porque eles não queriam acreditar que aquilo era um sinal escriturístico. Eles tinham que encontrar uma resposta para o povo. Então eles disseram, é a mente dele, o poder da mente, a telepatia. Ele está possuído por um demônio, e ele é chamado, eles o chamaram Belzebu, o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios. Já pensou como que aqueles incrédulos chamaram Jesus de Belzebu? E para Pedro ele era o filho do Deus vivo, o Cristo, filho do Deus vivo, aleluia. E ele os estava repreendendo por aquilo. Como será quando ele vier novamente? Irmãos, se passaram 2000 anos já, quase 2000 anos, de que isso aconteceu. Será que o povo mudou? Muitas pessoas veem um sinal de Deus e dizem que é o diabo. Muitas pessoas vendo um sinal de Deus não creem que é de Deus. Ele mencionou Jonas, assim como foi nos dias de Jonas, referindo-se a Jonas, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora muitas pessoas condenam Jonas. Eu não condeno Jonas. Vocês sabem, eles dizem, bem, ele é um Jonas. Vocês já ouviram essa expressão? Mas vocês não devem fazer isto, cristãos. Vocês não devem condenar os servos de Deus. Irmão, aos olhos naturais, irmão Bruno vai dizer aqui, que aos olhos naturais, Jonas estava desobedecendo. Mas Jonas não estava desobedecendo, Jonas estava fazendo aquilo porque era a ordem de Deus. Ele talvez não entendesse, mas ele tinha que chegar lá para ser. Já pensou? Nesse ato de Jonas levou ele a ser comparado com o Filho de Deus. Porque ele tinha que ser lançado ao mar, o peixe tinha que engoli-lo, e depois tinha que vir botar ele na praia. Irmão Bruno diz, Jonas não estava desobedecendo, na realidade Jonas estava cumprindo o propósito de Deus. Às vezes você vê uma coisa acontecer, você não sabe o que é o propósito de Deus, fica se metendo na língua. Você não sabe o que é o propósito de Deus e fica falando mal. E se for o propósito de Deus, irmãos, e quando Deus mandou o profeta andar nu 3 anos como sinal de reprovação contra Israel, e quando Deus mandou o profeta procurar aquela mulher prostituta e ter um filho com ela como sinal de reprovação para Israel, o adultério sempre foi pecado. Mas ali, por incrível que pareça, o profeta estava obedecendo, porque tinha que haver aquele sinal de reprovação. Aleluia! Vocês não devem condenar o servo de Deus. Jonas foi um profeta. Ele não estava fora da vontade de Deus. Ele fez exatamente o que tinha que ser feito. Ele devia fazer aquilo como um sinal. Tudo acontece não apenas por acontecer, acontece por um sinal. Até que ponto nós podemos crer em sinais? Irmãos, a Bíblia diz, grego busca sabedoria, judeu busca sinal. Nós temos que viver pela fé.
A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. O Breno chega ao ponto de dizer que quem segue sinais será enganado. Quem segue sinais será enganado. Agora, vamos ver aqui. E Deus, em todas as eras, tem dado sinais ao seu povo. Um sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus? Tem pessoa que vive falando em sinal. Cai um copo é um sinal. Sinal de quê? De que alguém está com a mão tropa e está derrubando o copo aí. Se for sinal, quebra-copo, for sinal, lá em casa está cheio de sinal. Porque lá em casa não tem copo, eu só gosto de copo de vidro. Mas lá em casa, acho que se eu fosse juntar o dinheiro que eu já comprei de copo lá em casa, se quebra-copo é sinal, derrubar uma garrafa é sinal. Falta energia é sinal. Sinal de quê, irmão? Irmão Brana fala, a voz, ela tem que, o sinal tem que ter uma voz. O sinal tem que trazer uma mensagem. Agora veja, em todas as eras Deus tem dado sinais ao seu povo. E não faz nada sem antes enviar um sinal. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos os profetas. Esse tem sido o modo de Deus agir desde o princípio. Quando Deus enviou Noé, Deus enviou um profeta como um sinal para aquela geração. Um sinal de que o mundo seria destruído com água. Um sinal de que a porta da salvação estava aberta. Irmãos, quando Pedro perguntou, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus falou, aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Quando você encontra com a porta da salvação de Deus e você crê nela, a salvação é a coisa mais fácil. No tempo de Noé, irmão, a única coisa que você tinha que fazer para se salvar era entrar na arca. Pense nisso, a única coisa que tinha que fazer era entrar na arca. Agora as pessoas não creram, não entraram. Não entraram porque não creram. Mas qual era a dificuldade de entrar na arca? Só não creram, mas se tivesse crido, você estivesse lá, você tivesse crido, você entrava dentro da arca e estava salvo. Aleluia! E ele prometeu que faria a mesma coisa, porque ele não pode mudar. Então, quando nós vimos o fim dos tempos aparecendo, e os sinais do fim do tempo, até mesmo quando o último sinal que foi prometido antes de Sodoma pega fogo, nós temos tido um regozijo, nós temos tido as estrelas abaladas nos céus, sinais, temos tido guerras e rumores de guerra, terremotos, e todas essas coisas. Os dons do Espírito Santo têm retornado para a igreja. Temos tido essas diferentes manifestações, grandes cultos de cura e coisas, mostrando isso tudo são sinais. Irmãos, Deus está conosco. Se você não vê nenhum sinal, então Deus não está conosco, porque nós temos que ver sinais. Nós temos que ver sinais, às vezes sinais são tão simples. Quando a oração é feita, a resposta vem, isso não é um sinal de que Deus está conosco, não? Aleluia, seu filho adoece, você põe a mão sobre ele, crendo em Marcos 16, se você pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia! Então você vê Deus, você vê um sinal que Deus está conosco. Aleluia! Aleluia! E onde Deus está, sinais têm de acontecer. Vejam vocês, é como bater numa peça de aço quente, numa bigorna. Vejam vocês, as faíscas têm de voar, isso reflete. E em qualquer lugar onde Deus está, isso também acontece. Há sinais e maravilhas. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Você deve ter essa experiência, irmãos. Eu não quero chegar aqui e orar sobre um pano e orar sobre lenço e dar para vocês sair levando aí para pôr sobre ninguém, porque Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Se você orar crendo, um enfermo é curado. É se você orar crendo, não é se você crê na oração do seu pastor, não. Você tem que crer na sua oração. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Aleluia. O ministério por todo o mundo, vejam, estes sinais seguirão, sinais sempre.
Deus dá sinais, como Ele fez no princípio, e os dá em todas as gerações até o fim. Ele fez isso no tempo de Noé. Noé foi um sinal para aquela geração. Ele foi um fanático aos olhos do mundo. Para os cientistas, ora, a mensagem dele não combinava em nada com o entendimento científico deles. Ele disse: cairá água dos céus e inundará a terra. Eles poderiam ter a habilidade de fotografar a lua com seus radares, ou o que quer que seja. Eles disseram: não há água alguma lá em cima, porque antes do dilúvio não chovia. A Bíblia diz que a terra era regada por um vapor. Eu posso provar cientificamente que não há nenhuma água lá. Os cientistas poderiam ter dito, mas Noé disse: Deus é capaz. Aleluia, o nosso Deus pode. Você tem que crer no Deus que pode. E Ele é o Criador. Ele pode colocar água ali, e Ele sabe como fazer isso. Porém, Ele foi um sinal. Ele prosseguiu construindo uma arca. Aleluia. Quando não havia nenhuma água para fazê-la flutuar, mas Ele construiu a arca de todas as formas. Ele foi um sinal para aquele povo. Bem, Moisés foi um sinal no Egito, quando eles viram aqueles grandes milagres assim por diante. Salomão também lá embaixo, sinais de Deus, sinais de que Deus estava com o seu povo. Então nós encontramos aqui que eles chamaram Jesus, o sinal que Ele estava dando para eles, o verdadeiro sinal profético de suas escrituras. Agora, há muitos sinais que não são sinais escriturísticos, irmão. Eu só creio em sinal escriturístico. Eu só creio em sinal escriturístico. Não foi escriturístico, não está de acordo com a escritura, eu não creio. Nós devemos ter sinais escriturísticos. Eles têm de vir com o assim diz o Senhor desta Bíblia. Vejam, então saberemos que isso está certo. Aleluia! Porque sinais, irmãos, até a besta vai fazer. A besta vai fazer chover até fogo do céu. E os seguidores de sinais serão enganados pela besta. Nós cremos em sinais, mas nós não seguimos sinais. Aleluia. Naturalmente, há muitas coisas que vêm com estes sinais, que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele desejar. Ele é Deus, mas eu sei que Ele cumpre a sua palavra. Então eu quero ver os sinais de acordo com sua palavra. Então eu sei que isso é a verdade, porque é a palavra. Amém. Amém. Então nós sabemos que é a verdade, porque é a palavra. Aleluia. Agora, nós deixamos a era pentecostal. Irmãos, nós estamos, vamos dizer assim, cronologicamente falando, em termos de tempo, nós estamos em Laodiceia. A era da igreja em que nós estamos é Laodiceia. E Laodiceia se encerra com a era pentecostal. Não vai haver outra era depois da era pentecostal. A mensagem de Deus para a hora vem no fim da era pentecostal. Amém. O irmão Bruno diz: nós saímos da era pentecostal, porque a era pentecostal ficou para trás. A era pentecostal ficou baseada em sinais, em sentimentos, em sintomas. Sintoma é aquilo que você tem por evidência. Quando seu corpo não está bom, você sente uma dor, aquilo é um sintoma, é uma evidência. Mas nós não estamos atrás de evidências, nós cremos pela fé. Aleluia. Agora estamos chegando a um lugar como na pirâmide, né? Ali, ó, como na pirâmide. Não doutrinas de pirâmides, tem estudo aí de pirâmide, não é isso. Mas eu quero dizer como a pirâmide vai afinando. Começou lá embaixo, né? Olha como a igreja começou lá embaixo, fé, né? Depois vai subindo, subindo, vai ficando estreita. Jesus falou: estreita é a porta, apertada é o caminho, e poucos são os que entram na vida eterna.
E aqui conduz à perdição, é caminho largo, é caminho espaçoso, é porta larga, e são muitos os que entram por ela. Perguntaram para Jesus: mestre, são muitos os que se salvam? Jesus disse assim: não tema, meu imenso, meu gigantesco rebanho. Não, Jesus falou: não temas, pequeno rebanho. Foi onde Jesus disse: lutai por entrar pela porta estreita. Irmãos, nós temos hoje um evangelho da porta larga. Hoje ninguém está mais levando em conta o que a Bíblia diz. Ninguém está mais levando em conta o que a Bíblia diz. É porque a Bíblia fala sobre roupa, as pessoas não querem acreditar. Que a Bíblia fala sobre cabelo, as pessoas não querem acreditar. Mas está na Bíblia. A Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo, ela é desonrosa diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Quem é que tem autoridade para dizer que o cabelo não tem importância? Quando o cabelo na Bíblia é um sinal de consagração, um sinal de poderio. 1 Coríntios 11, 10. Toda mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Cabelo representa unção. E a Bíblia diz: a mulher, como vaso mais fraco, não deve rapar a sua cabeça, deve ter um sinal de poder. Aleluia. Mas eu quero dizer como uma pirâmide: quando a pedra angular vier para encaixar, a igreja de Cristo está sendo formada na terra, o corpo de Cristo está sendo formado na terra. Cristo é a cabeça. Quando Cristo chegar, coloca no corpo e o corpo sobe com Cristo. Quando a pedra tem que ser aperfeiçoada, tem que haver um ministério na igreja, a verdadeira igreja do Deus vivo, para que quando a pedra angular vier Cristo, o ministério de Cristo e Cristo se encaixarão perfeitamente juntos. Então trazer de volta os redimidos, levando toda a casa de Deus para a glória. Aleluia. É o que nós estamos esperando. Irmãos, pelo decorrer do tempo, pelos sinais dos tempos, guerra, rumores de guerra, terremoto, não há nada mais que falta para que Cristo desça e leve a sua igreja embora. Não há mais nada que falte. Isso poderia acontecer da noite para o dia, de hoje para amanhã. Jesus vir levar a sua igreja. Então trazer de volta os redimidos, levando a toda a casa de Deus para a glória. O metodista, o batista, o presbiteriano, através das grandes eras da reforma, que surgem e dão suas vidas nas perseguições e coisas. Os cristãos do passado que deram suas vidas pelo que eles creram. Aleluia. Muitos cristãos, irmãos, deram suas vidas. Até os heróis da fé, a Bíblia diz, foram torturados, cerrados vivos ao meio, mortos ao fio da espada. Aleluia. Para o reino de Deus. Mas esta pedra está vindo, sim, Senhor. Aleluia. Hoje 90% das igrejas você não vê mais falar de vinda de Cristo. Você não ouve mais falar de vinda de Cristo, você não ouve mais falar de arrebatamento de igreja. Você só ouve falar de bênção, só ouve falar de prosperidade, só ouve falar de cura. E a vida de Jesus, toda a Bíblia se concentra na vida de Jesus, irmão. Jesus está vindo e a igreja vai subir. Procura agora de noite qual igreja de Sobral aqui que está pregando sobre a segunda vinda de Cristo. É milagre, cura e traga dinheiro. Mas esta pedra está vindo, sim, Senhor. Isto certamente virá. Deus a enviará. Essa pedra encaixará toda a construção junta sobre isso. Agora, vemos esses sinais, assim como vemos o ministério de Cristo começando a se estreitar para o ministério completo de Cristo na plenitude do Espírito Santo. Sobre Lutero, havia o mesmo Espírito Santo, justificação, em seguida, santificação sobre Wesley, as mensagens, em seguida o batismo do Espírito Santo, formando três
não 3 passos da graça, mas 3 estações da graça. Aleluia, que são justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Quando o bebê está nascendo, há 3 coisas que constituem seu nascimento. A primeira coisa é o nascimento normal. Vocês adultos, escutem atentamente agora. As crianças pequenas não vão entender isso. Porém, vejamos, a primeira coisa em um parto normal é água. Em seguida, sangue, depois vida. Vem? Agora, esta é a mesma coisa que constitui o nascimento da igreja. Água, a palavra pelo batismo, sangue. Há somente o homem do meio do homem ser salvo, é a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então o Espírito, que é a vida. Os elementos que saíram do seu corpo são o que forma seu corpo. Vem? Estes elementos que saem do seu corpo são o material que forma sua noiva. Porque Adão teve sua esposa tirada de seu corpo. Cristo tem sua noiva tirada do corpo. Aleluia. Sangue, Espírito. Justificação pela fé. Santificação pelo sangue. O batismo do Espírito Santo. Agora, este último grande passo deve chegar à perfeição. Irmãos, vamos lembrar da perfeição trazida por Deus. Essa perfeição é a perfeição trazida por Deus. Quando for para a igreja subir, irmão, a igreja receberá um enchimento. O irmão Branco diz, descerá sobre ela um tremendo impulso, um tremendo batismo do Espírito Santo e colocará você na glória. Aleluia. O que nós temos que fazer? Nós temos que crer. Nós temos que crer. Nós vemos as pessoas começando na fé. Muitas pessoas começando na fé naquele primeiro amor, né? Que parece que vai chegar no céu daqui a 5 dias, vai chegar no céu daqui a 1 mês, vão dando tudo que tem. Nós já estamos nessa luta há 30, 40 anos, muitos de nós, 10, 20, 30, 40 anos. O que nós não podemos é desistir. Vamos dizer assim, aquela euforia já passou, aquele sentimento de novidade já passou. Nós cremos porque cremos, aleluia. Nós não podemos voltar atrás porque nós cremos. Agora nós não estamos mais emocionados, nós estamos convictos, aleluia. Não é mais emoção, é convicção. Glória a Deus. Porque tem muita pessoa que começa na emoção, se emociona, que parece que vai realmente subir. Aí o tempo passa, ela não sobe, a emoção acaba e a fé vai embora. Porque tem emoção, mas não tem convicção. Nós temos que ter convicção. Aleluia. Agora Jonas, muitas pessoas eu tenho dito sobre Jonas, eles dizem, bem, aquele companheiro é um incrédulo. Jonas foi um incrédulo. Não, ele não era. Ele deveria ir a Nínive. Exatamente isso, porque era uma grande cidade cheia de pecado. E talvez 500 mil de pessoas que viviam nela, elas estavam numa condição muito ruim. Era uma grande cidade comercial. A ocupação principal deles era a pescaria, eu penso. Era o que eles faziam. Ele foi enviado para lá, mas ele pegou o navio errado e foi para Tarsis. Agora, muitas pessoas tentam dizer que ele não queria fazer aquilo. Eu creio que tudo foi planejado por Deus. Irmão, Jonas não sabia. Jonas não foi por medo. Jonas sabia, eles não crerão, porque eu não faço parte da religião deles, eu não sigo o Deus deles, eles vão me matar. Mas aquilo ali era Deus. Lá por trás eu estava dizendo, Jonas, mas tu vai, eu vou te levar lá e tu vai ver como eu estou contigo e ninguém te mata, Jonas. Porque quando Deus está com você, você é vencedor. Aleluia. Eu estava lendo uma pequena história que pode servir de testemunho para dizer neste momento, como um tipo de justificativa para Jonas, para entender o que eu quero dizer. Agora, Jonas, quando ele pegou o barco errado,
A primeira coisa que vocês sabem, ele estava ainda em um caminho errado, e eles se encontraram em problemas. Os ventos começaram a soprar, as ondas começaram a rugir, e todos pensaram que o barco ia afundar. Então Jonas estava dormindo e eles disseram: levanta, dorminhoco, e clame ao teu Deus. E Jonas confessou que ele estava errado. Jonas disse: não, o problema sou eu, me atirem no mar. Ele disse: agora amarre meus pés e minhas mãos e me lance ao mar, então a tempestade cessará. E eles fizeram isso, e Deus tinha um grande peixe preparado, aleluia. Agora, eu ouvi um cientista aqui, eu já falei, mas eu vou ler. Há não muito tempo atrás, em Louisville, Kentucky, onde eu morava, em Jeffersonville, bem do outro lado, eles tinham uma estrutura de uma baleia numa plataforma, e esse companheiro estava palestrando, esse cientista, e falando sobre quantos dentes ela tinha, e eu não sei. Então, finalmente ele disse: vocês sabem a história bíblica? Disse que não é verdadeira? Ele disse: a Bíblia disse, isso foi demais para mim. Então eu me aproximei um pouco mais, eu pensei, vou ver o que ele vai dizer. E ele disse: a história da Bíblia, da baleia engolindo Jonas, disse: pessoal, eu quero que vocês observem como o homem podia passar na garganta dela, quando você nem mesmo passaria uma bola de beisebol por aquela garganta. Então ele disse: isso está errado. O incrédulo não crê, irmãos. O incrédulo não crê. E tem hora que o incrédulo pensa que vai ter glória e passa de palhaço. Conta que uma vez uma senhora estava no navio, e ela era uma crente fervorosa, ela vivia em oração, e ela estava mesmo assim na cadeira do navio lá, com as mãos assim, dormindo, e aquele incrédulo disse: ela está falando com o Deus dela. Vou botar 2 limões na mão dela, eu quero ver quando ela acordar, o que ela rachou desses limão. Aí botou 2 limões na mão da velhinha. Quando a velhinha acordou, a velhinha: oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, Deus bom! Oh, Deus maravilhoso! Isso, mas como? Eu botei 1 limão na mão da senhora. Meu amigo, eu estava para enjoar aqui, eu estava pedindo a Deus para aparecer 1 limão, apareceu, foi 2! Aleluia! Então veja, como pode? Então ele disse: isso está errado. Eu não pude aguentar e deixar aquele infiel dizer tais coisas como aquela. Eu disse: me perdoe, o senhor alguma vez já leu a Bíblia? Ele disse: com certeza. Bem, eu disse: e como você faz uma declaração dessa? Deus nunca disse que foi uma baleia, Deus disse que foi um peixe. Ele disse: bem, aquilo seria uma baleia. Eu disse: se foi, digamos que seria uma baleia, ela seria especialmente preparada. Ué, mas se Deus preparou, irmão, uma vez Deus botou ar-condicionado dentro de um forno. Deus preparou o ar-condicionado dentro de um forno. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, ali tinha ar-condicionado e eles não queimaram, eles estavam refrigerados. Aquele peixe não era um peixe qualquer, era um peixe preparado, porque Deus preparou um peixe para ele. Esse foi especial. Ele poderia fazer uma que comportasse um vagão inteiro, se Deus quisesse. Ele é Deus, vejam. Então aquilo é verdadeiro. Nós que não queremos crer naquilo, nessas coisas, ou histórias bíblicas, Deus preparou esse peixe para Jonas. Ele foi um peixe especial. Aleluia. Então ele engoliu Jonas. E agora ele estava ali dentro da barriga da baleia, e suas mãos amarradas para trás, e seus pés amarrados. Agora vocês podem imaginar que condição aquele homem estava. E de todas as formas, a baleia, ou fosse outro peixe, talvez ali vá atrás da água até encontrar a sua comida. Em seguida ela desce para o fundo do mar. Agora vocês alimentam seus pequenos peixes dourados, e observam, eles enchem suas barriguinhas e descem para o fundo, e colocam para fora suas pequenas nadadeiras, e ali eles descansam. Vejam, porque ele encontrou a sua comida. Bem, quando esse peixe encontrou o profeta e o tinha engolido, bem, então ele deve ter descido para o fundo do mar. Agora eu não sei o que ele fez, porém eu digo que ele deve ter feito isso. Agora aqui está esse homem. Agora nós sempre estamos, é uma pena que seja assim, mas sempre estamos tentando pensar e mostrar
ou Satanás nos apresentando sintomas. Irmãos, nós não podemos olhar para sintomas. Sintoma é o que você sente. Jesus nunca perguntou, você sentiu? Ele perguntou, você crê? Amém. Você creu? Amém. Se você crê, você recebe. Não se você sentiu. Aleluia. Bem, vejam, você não está nem um pouquinho melhor do que estava ontem. Vocês vejam? Não, vocês não estão melhor. Não olhem os sintomas. Irmão, como é que a cura divina opera? Eu não sei. Eu não sei, uma vez eu estava com a dor, deu um jeito na coluna, estava com a coluna, não aguentava nem mover. Maior dificuldade, nós fomos para Itapajé, até teve um culto de rua lá na praça, na rua. Quando terminou, o irmão chamou para orar pelos enfermos, eu fui lá. Do jeito que eu fui lá para orar, eu voltei da oração do mesmo jeito. Do mesmo jeito, fui lá para dentro da casa, lá do mesmo jeito. Aí daqui a pouquinho, quando eu fui ver, eu não estava mais sentindo nada. Amém. Aí eu nem sentindo nada. Eu falei, eu fui curado. Amém. Eu fui curado. Depois de uma meia hora, eu fui curado. Jesus me curou. É assim que opera. Não é sintoma, não é o que você vê. Deus não vai dizer assim, agora eu vou dar anestesia, operar não. Quando ele opera, você nem sente. Quando você receber a oração, creia que você vai ser curada. Creia que você vai ser curado. Aleluia. Se alguém pudesse ter sintomas, esse seria o Jonas. Se o Jonas fosse olhar para a razão. Vejam, para todo lugar que ele olhava era a barriga da baleia. Mas você sabe o que ele disse? Elas são vaidades mentirosas, os sintomas. Mas você sabe, ele nunca disse, eu vou observar isso. Ele disse, uma vez eu olharei em direção ao teu santo templo, porque ele sabia que quando Salomão orou e dedicou aquele templo, ele disse, se o teu povo estiver em problemas, em qualquer lugar, e olhar para este lugar santo e orar, então escute-os desde os céus. Os judeus criam nisso. Ele tinha confiança na oração de Salomão, um homem terreno como eu e você, mas ele, mesmo estando por um pouco de tempo apostatado, as mulheres o afastaram de Deus. Salomão, aleluia, o afastaram de Deus por quê? Porque ele misturou a fé deles com a fé delas, e elas eram pagãs. Da pouquinho a Salomão estava edificando altares, influenciado pelas mulheres, edificando altares para deuses que não são deuses. Aleluia. E então sua oração foi ouvida por Deus. E ele poderia ter fé sobre aquelas circunstâncias. E quanto mais deveríamos ter fé quando nós não temos que olhar para um templo construído por um homem, mas para o próprio céu, onde o Filho de Deus se aceita à mão direita de sua majestade, com o seu próprio sangue, sempre vivo para fazer intercessões. E não há nenhum de nós que tenha esse tipo de sintoma como aquele. Nós vemos pessoas serem curadas na presença de Deus o tempo todo. Nós nunca deveríamos olhar para os sintomas. Elas estão como vaidades mentirosas. Olhe para Deus que fez a promessa. Aleluia. Irmãos, irmão Brando vai mostrar uma coisa aqui para nós. É claro que está na Bíblia. É claro, mas você não veria. Tem coisa que a gente não vê. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, para a edificação da igreja, pôs ministérios, pôs apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tem coisa que o membro simples da igreja não consegue ver, tem que ser guiado. Porque se não fosse assim, não teria necessidade do ministério quíntuplo, não teria necessidade de pastor, não teria necessidade de evangelista. Aleluia, mas temos necessidade disso. Porque Deus sabe como tratar com a fé de cada um. Aí a pessoa diz assim, várias pessoas falaram para mim, Deus me salvou de uma maneira especial. Foi, tu é especial, né, Anderlei? Não foi tu não, mas eu estou dizendo assim, tu é especial, tu é especial, Deus teve que tratar contigo de maneira especial. Irmãos, Deus tratou com você da maneira que Deus sabia que tinha que tratar. Mas toda a salvação de Deus é especial. Como é que Deus salva um homem e não é especial?
ou alguém mais merecedor do que os outros? Você só vai receber a salvação, vai receber igual aos outros, mas Deus sabe como tratar. Olha aqui, ó. Aleluia. Bem, aquelas pessoas eram pescadoras, eram uma das maiores atividades, principalmente naquele tempo. E elas estavam lançando suas redes e assim por diante. Aqueles pescadores profissionais, e eles eram pagãos. Eles adoravam ídolos. E um de seus deuses, como os índios costumavam ter aqui na América, o urso pardo, que era um deus, Ovégus, o qual foi um deus adorado por aqueles índios pagãos, antes deles se converterem ao cristianismo. Eles tinham um Deus de poder, que eles criam, né? E em Nínive disseram que a baleia era o deus do mar, porque ela é a senhora do oceano. Ela pode engolir qualquer coisa. E lá pelo meio-dia que vem o Deus deles. Preste atenção. Sai do mar, apenas abre a sua boca e o profeta sai caminhando pela margem. Não é de se admirar que eles creram, vem? Eles com certeza creram, porque o profeta que estava entregando a mensagem saiu da boca do Deus deles. O que eles pensavam, irmãos? A Bíblia diz que a maldade de Nínive, a violência em Nínive, tinha superado todos os limites, e Deus não queria destruir aquele povo. Deus mandou o profeta para que eles se arrependessem das suas maldades. E quando aquele profeta, Deus preparou, porque a única maneira, eles tinham que ter um sinal. Eles viram o que eles criam que era o Deus dele, o Jonas sair de dentro do Deus deles. Então eles creram que Jonas era um profeta de Deus. E dentro de 4 dias, não foi? Jonas passou 4 dias pregando: arrependam-se, arrependam-se, e diz que toda a nação se arrependeu diante de Deus. Aleluia. Arrependam-se ou esta cidade vai perecer, vem? Então ele não estava fora da vontade do Senhor, ele estava fazendo exatamente como diz. Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daquele que o amam. Aleluia. Deus te ama. Deus faz tudo contribuir para o seu bem. Aleluia. Exatamente isso. E somos chamados de acordo com o seu propósito. Jesus se referiu a ele. Aleluia. Irmãos, tem pessoa que precisa de uma muleta para se escorar, senão ela não anda. Irmão, se você só crê em sonho, Deus é capaz até de te dar sonho, porque você só crê em sonho. Você já pensou? Deus mandou Jonas sair da boca do Deus deles, para eles crerem que Jonas era de Deus, que Jonas trazia uma mensagem de Deus, do Deus do céu. Deus me salvou de uma maneira especial. E Deus salvou a todos nós de uma maneira especial, porque nós somos especiais para Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você é especial para Deus. Faça a sua oração e creia nela. Creia que a sua bênção virá, seja libertação, seja cura. Creia, e Deus vai trazer a libertação agora, no nome de Jesus Cristo. Eu quero o irmão Valdir orando aqui. Irmão Valdir, orando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a nossa bênção, porque Deus quer nos abençoar. Amém. Aleluia. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra e o Senhor está aqui, Senhor. Cremos que o Teu Espírito Santo está agindo sobre a Tua igreja, Senhor. Desde quando nós vemos a escola dominical, o Senhor está fazendo maravilhas conosco, Senhor. Nós possamos somente crer, meu Deus. Ajuda cada um de nós, Senhor. Nosso pastor, Senhor, que precisa, meu Deus, da Tua força, precisa da Tua bênção, Senhor. A seus empreendimentos ser ricamente abençoados, Senhor. O Senhor dê força aos Teus servos, Senhor, para poder levar este povo, Senhor, até o final, meu Deus. E nós possamos crer, Senhor, que essa mensagem, Senhor, que o Senhor trouxe aqui é verdadeira. Possamos crer que o Senhor está conosco, Senhor. E nós cremos que o Senhor nos dará a vitória. E nós cremos que o Senhor já nos deu a vitória quando o Senhor nos trouxeste aqui, meu Deus.
Ajuda cada um nesta hora, que estão através da internet, Senhor. Teus servos que estão em todo lugar, que vêm através desse ministério. O Senhor abençoa cada um, dê força, Senhor. E leva-nos em paz, Senhor. Sara os enfermos nesta hora, Senhor. Onde estiver os teus pequenos enfermos, Senhor, o Senhor possa colocar as tuas mãos de misericórdia, Senhor. E o teu poder caia, Senhor, e as enfermidades possam sair, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda cada um nesta hora, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, dá força, coragem, Senhor, e nos guarda para ir para a nossa vida, para casa, Senhor. Dos acidentes, dos perigos da estrada, todo mal, todo aparência do mal, Senhor. Nós pedimos, Senhor, perdoa por nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, nossas iniquidades, meu Deus. E nos livre de todo mal, meu Deus. Dá-nos, ó Pai, uma boa noite de sono. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.